Olá, 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 e aí, tudo bem com você? Muito feliz por eu estar aqui e poder te ajudar em matemática. Como assim? O conteúdo de hoje, pessoal, ele é importantíssimo em relação ao quê? Ao teu dia a dia. Geralmente as pessoas perguntam, professor, onde é que eu vou usar isso na minha vida? A área de hoje é geometria, a área de figuras planas. O que você vê no teu dia a dia. Eu sei que aonde você está agora, no mínimo deve ter uma figura retangular ou cilíndrica. Isso quer dizer o quê? A forma de como existe a matemática em geometria, forma geométrica no seu dia a dia. Então vamos falar um pouco de como é que isso pode cair em provas e como é que eu posso te orientar em relação a esse conteúdo para o Enem. Beleza? Então vem comigo, pega a caneta, pega papel, dá um jeito aí, corre para que você consiga entender esse conceito tão legal. E é gostoso aprender geometria. Pode ser? Conto contigo. Vamos lá então? A área de figuras planas. O que é isso, professor? Então, para a gente poder ter essa noção. As áreas das figuras planas medem o tamanho da superfície da figura. Como assim? Eu tenho figuras, tá? Eu quero saber internamente qual é a superfície ocupada por elas. Correto? A geometria plana é a área da matemática que estuda essas figuras, ou seja, aquelas que possuem comprimento e largura. Vamos falar em relação a duas dimensões. Toda figura bidimensional, duas dimensões, vai ter comprimento e largura. O que as difere das figuras geométricas espaciais, que aqui seria tridimensional. Mas vamos entender isso melhor? Você já deve ter visto o triângulo, o quadrado, um retângulo, um círculo, tem o trapézio, tá? E tem o losango. Aqui você percebeu, eu tenho uma figura de 3 lados, essas aqui tem 4 lados e essa aqui é o círculo, beleza? Todas elas aqui são figuras geométricas estudadas pela geometria plana. Vamos falar então das áreas que elas ocupam, ok? Vamos com calma? Antes de apresentar as fórmulas, vamos falar dos tipos, tá, de figuras geométricas. Primeiro, triângulo. Ele tem 3 lados e também 3 ângulos. Não é à toa que o nome é triângulo. 3 ângulos, correto? Se eu for falar em relação aos lados, triângulo equilátero. O prefixo equi quer dizer igual, ok? Como assim, professor? Se eu tenho um triângulo e ele é equilátero, quer dizer que ele tem 3 lados iguais. Consequentemente, os ângulos internos também serão iguais e vai dar 60 graus. Quer dizer, são 3 ângulos com medida igual a 60. Beleza? Porque a soma interna tem que dar 180 graus. Triângulo isósceles. Ele apresenta só 2 lados e 2 ângulos internos congruentes. Quer dizer o quê? 2 lados e 2 ângulos iguais. 3 lados no equilátero são 3 lados e 3 ângulos iguais. E o escaleno tem todos os lados diferentes. Lados e ângulos diferentes. Tá ok? Vamos lá. Quanto à medida dos ângulos? Aqui a gente falou de lados, agora vamos falar de ângulos. O triângulo ele pode ser retângulo, obtusângulo e um triângulo acutângulo. Calma, não se desespere, vamos explicar? Triângulo retângulo. Um deles é 90 graus. Um dos ângulos é 90 graus. Como aqui um ângulo de 90 graus chamado de ângulo reto, isso quer dizer que eu vou ter um triângulo retângulo. Tá? O triângulo obtusângulo. Um dos ângulos internos é maior que 90 graus, tá? Um deles é maior do que 90. E o triângulo acutângulo tem os 3 ângulos internos menores que 90 graus. Acutângulo porque são 3 ângulos agudos, ok? Então, um triângulo pode ser retângulo, obtusângulo ou acutângulo. Um ângulo de 90, um ângulo maior que 90 e aqui os 3 são menores que 90 graus, beleza? Vamos lá. E se eu for falar de figuras planas em relação a 4 lados? Quadrado. O quadrado é um quadrilátero, quer dizer 4 lados e também automaticamente 4 ângulos. No caso do quadrado, os lados e os ângulos são iguais, mede 90 graus. Retângulo. É a figura geométrica que você, no mínimo, deve estar visualizando agora, tá? Como assim? Se você vê o monitor, ele é um retângulo, certo? Então, ele tem, em relação ao quadrado, aqui os 4 lados são iguais, aqui não. Eu vou ter lados paralelos 2 a 2. E o círculo, tá, também chamado de disco, apresenta uma forma circular. O raio do círculo representa a medida entre o ponto central da figura e uma das extremidades. Vamos já mostrar. Como assim?
Se você viu aqui, ó, aqui eu tenho um exemplo do triângulo, aqui eu tenho um quadrado e eu tenho um retângulo. Quadrado, os 4 lados iguais e os 4 ângulos também iguais a 90. Retângulo, tá? Esse lado é igual a esse e eles são paralelos, tá? Paralelos 2 a 2, tá? E eu tenho aqui o comprimento e a largura, tá? Ó, o círculo. O trapézio é um tipo de quadrilátero, mas é diferente desses dois, porque, ó, ele só tem 2 lados paralelos, tá? E o losango é tu pegar um quadrado e inverter o bichinho. Ok? Então vamos dar sequência. O trapézio já falamos. O trapézio ele pode ser retângulo, ele pode ser isósceles, ele pode ser escaleno, tá? No caso do retângulo, apresenta 2 ângulos de 90 graus. Isósceles, tá? Trapézio simétrico, lados não paralelos e possui a mesma medida. É esse exemplo aqui, ó. Tá? 2 lados paralelos e esses lados aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, ó, tá? Tem mesma medida, tá? É justamente o isósceles que a gente tá falando aqui, ó. Ok, ó? E o escaleno, tudo é medida diferente. No caso do losango, é um quadrilátero ou equilátero, formado por 4 lados iguais. Apresenta 2 lados e ângulos opostos congruentes e paralelos. Quando falar congruentes, mesma medida, tá? Ok? E o que é um losango, professor? Nesse caso, como é que é isso? É justamente, tá? Essa figura aqui, ó. Ok? Os meninos conseguem entender isso melhor do que as meninas. Porque quem brinca de pipa, no mínimo, sabe o que é um losango. Haha, viu? Ok? Bem tranquilo, vamos lá. Aí agora, professor, como é que a gente vai abordar isso aqui? Como eu falar de áreas, eu tenho que saber, área é a superfície interna ocupada por cada figura. Como é que eu chego em fórmulas? Se eu falar em triângulo, eu vou multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. Se eu falar em retângulo, é só pegar a base vezes a altura, ou o comprimento vezes a largura, beleza? Agora, aqui justifica essa daqui. Como assim, professor? Se eu traçar uma diagonal aqui, ó, você concorda que eu vou ter 2 triângulos? E qual é a área de cada triângulo? É a metade da área do retângulo, porque base vezes altura me dá a área do retângulo. Se eu dividir por 2, eu chego no triângulo. Quadrado é lado vezes lado. Lado ao quadrado. Aí vem um trapézio, é somar a base maior mais a base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2, tá? Ok? Aí no caso do losango, que a gente tinha comentado, eu vou traçar as 2 diagonais internas, aí é o Dzão, diagonal maior, e o Dzinho, diagonal menor. Vai ficar Dzão vezes Dzinho dividido por 2. E o círculo é justamente a área, é π vezes r ao quadrado. Então aqui está a definição das áreas, ok? Das figuras geométricas. Atenção, vale lembrar que a área e o perímetro são 2 conceitos utilizados na geometria plana. Mas como é que eu não vou confundir? Área, tamanho da superfície da figura. O valor da área sempre será dado em centímetro quadrado, presta atenção nisso, metro quadrado ou quilômetro quadrado. Perímetro é a soma de todos os lados da figura. E o perímetro é dado em centímetros, metros ou quilômetro, tá? Não confundir isso aqui, tá? Não confunda bife à milanesa com bife ali na mesa. Tem diferença, ok? A área é uma coisa, perímetro é outra. Olha aqui as definições. Certinho? Atenção nisso aí. Agora, vamos lá. Exercícios. Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Presta atenção. Esse campo, ele tem um formato retangular. Sabendo que cada 2 metros quadrados havia 7 pessoas, em média, quantas pessoas havia no festival? Isso aqui é bem intrigante, porque muita gente, em relação a aglomerações, dá para calcular quantas pessoas estavam lá sem ter que contar uma por uma. Você já ouviu aquela questão? Estava em média, quantas mil pessoas estavam presentes? Geralmente nas reportagens aparece, estavam 200 mil pessoas, 150, 100 mil, mas como é que eles chegam nesse cálculo? Através disso aqui, ó. Cada metro quadrado, nesse caso aqui, ó, cada 2 metros quadrados
dá 7 pessoas, geralmente nesse caso. Então, o que significa? O campo tem 240 por 45. Se eu calcular a área, eu vou encontrar ela em metro quadrado. Então, como é que eu vou calcular isso? Sabendo que esse campo é retangular, eu vou achar a área. A área é base vezes altura. Eu tenho aqui base e altura. Ó. Multiplico, eu chego em 10.800 metros quadrados. Como a cada 2 metros quadrados havia em média 7 pessoas, quanto é que dá 1 metro quadrado? A metade, porque 1 metro quadrado é a metade de 2. Se aqui é 7, aqui vai dar 3,5. Traduzindo, cada 1 metro quadrado eu vou ter 3,5 pessoas. Mas, professor, não tem 3,5. Matematicamente, isso aqui é uma projeção, tá? Eu vou fazer o quê? Multiplica. Se é 3,5 por cada metro quadrado e a minha área é 10.800 metros quadrados, é só multiplicar quem? 10.800 por 3,5. Olha o resultado que deu. 37.800 pessoas. Olha aqui o resultado. Pessoal, isso aqui para o nosso dia a dia é uma coisa bem interessante, porque é uma curiosidade e muita gente não sabe como é que calcula. Basta saber a área de retângulo, beleza? Vamos lá. Um ciclista costuma dar 30 voltas completas por dia no quarteirão quadrado. Olha aqui, ó. No quarteirão quadrado, onde mora, cuja área é de quanto? 102.400 metros quadrados. Qual é a distância que ele pedala por dia? Preste atenção nesse caso. A área do quarteirão é de 102.400. Podemos descobrir o valor de seu lado, uma vez que sabemos que ele é quadrado. Por quê? Aqui está dizendo, ó, quarteirão quadrado. Então, eu vou ter que ir para a área do quadrado. A área do quadrado é L ao quadrado, tá? Pela fórmula. A área é dada, tá aqui, ó. Substitui, faz a substituição. Eu quero saber o lado. Esse quadrado vai passar para cá como raiz. Por isso que aqui ficou raiz. E a raiz quadrada de 102.400 é igual a 320. Logo, o lado mede 320 metros. Agora que já sabemos a medida de cada lado do quarteirão, podemos descobrir o seu perímetro, correto? Porque ele dá 30 voltas completas no quarteirão quadrado. Perímetro é a soma dos lados, então o quadrado tem 4 lados e cada lado mede 320, certo? 320 vezes 4 dá 1.280. Desse modo, se o ciclista percorre 30 voltas completas, é só pegar 30 vezes 1.280, então é 38.400 metros. Perceberam? Não é tão complicado e eu espero que você tenha compreendido. Vamos lá. A área quadrada de um sítio deve ser dividida em 4 partes iguais. Presta atenção nisso aqui. A área quadrada de um sítio deve ser dividida em 4 partes iguais, também quadrada. E em uma delas deverá ser mantida uma reserva de mata nativa, área achurada, é a área pintada, ó. Conforme mostra a figura a seguir. Sabendo-se que B, aqui, ó, é o ponto médio do segmento AE. Presta atenção. Aqui é um quadrado, correto? B é o ponto médio, quer dizer que ele está na metade, tá, da distância que separa A até o E. Ele está na metade. Correto? É do segmento. Então, nós temos o que aqui, ó? E C é o ponto médio do segmento EF. Espera aí. O B é o ponto médio aqui. E C é o ponto médio aqui, ó. C está na metade daqui e B está na metade aqui. Tá? Eu quero saber qual é a área achurada em metros quadrados. Muita gente, quando vê um negócio desse, pergunta, e agora, para onde é que eu vou aqui? Primeiro, nós temos que saber algumas informações, certinho? A área quadrada deve ser dividida em 4 partes iguais. Então, eu estou percebendo que isso aqui é um quadrado. Ó. Mede 50 por 50. Certinho? E aqui, o que você está enxergando aqui? Que figura é essa? Fala para mim. O que você respondeu? E essa aqui? Você percebeu que eu tenho aqui um quadrado. Eu quero calcular essa área. Certo? Bora pensar comigo. Isso aqui é um triângulo e isso aqui é um triângulo. Eu vou calcular a área do quadrado, que é 50 por 50. Calcular a área desses dois triângulos. E somar. Depois eu quero calcular a área achurada. Então eu vou fazer o seguinte. A área do quadrado maior menos a área dos triângulos vai me dar a área achurada pedida.
Perceberam? Então são 3 continhas. Vamos entender isso melhor agora? Observando a figura, que a área achurada corresponde à área do quadrado de lado 50 metros, menos a área dos triângulos BEC e CFD. Ó, aqui eu tenho um triângulo BEC e aqui CFD. A medida do lado BE do triângulo BEC é igual a 25. Como assim? A medida do lado BE, olha aqui pessoal, BE é 25. Mas como é que eu sei que é 25? Porque esse lado aqui mede 50. Se aqui está na metade, então é 25 aqui e 25 aqui, ó. Então aqui é 25 e aqui também é 25, ó. Qual é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então eu vou calcular aqui e vou calcular aqui também. Mas aqui é diferente. Aqui é 25 e esse lado aqui, ó, do triângulo é o lado do quadrado, ó, que é 50. Então eu vou calcular essas duas áreas para ver o que vai acontecer. Olha aqui, ó, a área do quadrado. O quadrado aqui, ó, é 50 por 50. Então, 50 vezes 50, 2.500 metros quadrados. A área do primeiro triângulo, base vezes altura sobre 2. 25 vezes 25 sobre 2. É justamente esse pequenininho. 25 aqui, 25 aqui. 25 vezes 25 divide por 2. Deu isso aqui, ó. Agora a área do outro triângulo. Aqui é 25 e aqui é 50. Ficou 25 vezes 50 sobre 2. Eu vou pegar agora esses dois valores e somar. Tá? Ok? E a partir disso eu vou tirar o valor maior menos essas duas áreas, tá? Ó, o valor maior menos essas duas áreas, compreendeu? Ó? E eu vou chegar em que resultado? 1.562,5 metros quadrados. A área achurada mede isso aqui, certinho? Não é uma questão complicada, tá? E tá aqui a resposta. Depende só de você prestar atenção. Perceberam? Com calma a gente vai conseguir ter a noção dos resultados que você espera. Ficou bem claro? Só para reprisar aqui. A área do quadrado maior menos a área desses dois triângulos vai me dar a área achurada, que é a que está pedida na questão. Correto? Vamos lá. Uma praça pública em forma de circunferência tem raio de 18 metros. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a sua área. Aqui pede só a área. A área de uma circunferência. A área de um círculo é π vezes r ao quadrado. De novo, a área de um círculo é π vezes r ao quadrado. Eu tenho raio? Tenho. E o π é famoso porque ele mede 3,14. Isso aqui é um número irracional, que na verdade é 3,14, 159 e infinito. Então, a gente dimensiona só duas casas decimais. 18 ao quadrado, pessoal, é 324. 324 vezes 3,14 dá 1.017,36 metros quadrados. Portanto, a área da praça é isso aqui. Falou em círculo, você tem que saber que a área é πr ao quadrado. Diferente, tá? Eu tenho a noção de circunferência e círculo. Como assim, professor? Vamos voltar aqui para você ter uma noção de duas fórmulas que pouca gente e muita gente confunde. Como assim? Aqui, ó. Se eu tenho um círculo, a área é a região interna. É como se você tivesse um anel, tá, e uma moeda. Quem é o círculo, quem é a circunferência? A moeda é o círculo, porque é a região interna que me preocupa. Então, essa área é πr ao quadrado. Se eu quisesse saber realmente o comprimento, é como se eu pudesse cortar isso aqui e esticar. Se eu cortar isso aqui e esticar, eu vou ter o comprimento, tá, desse círculo. E esse comprimento vai medir 2πr. Então, falou em comprimento é 2πr. Falou em área é πr ao quadrado. Para você entender melhor, é só tu pensar, quantas crianças eu consigo colocar dentro de uma circunferência? 2 pirralho. 2 pirralho. Então, é 2πr. Vai ficar bem fácil de você compreender, certinho? Então, vamos lá. Aqui, voltando lá, só para a gente poder ter essa noção, tá, dos resultados. Olha que bacana. Vamos ver agora para outro. Eita, isso aqui. Eita, professor, agora complicou. Não? Como é que eu resolvo isso? Vamos com calma. Sabendo que EP é o raio da semicircunferência de centro em E. EP
É o raio dessa semicircunferência. Por que semi? Porque eu só tenho metade dela. Ó. E o valor da área mais escura assinale a opção correta, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Calcular essas duas áreas aqui, ó. E eu vou trabalhar o π igual a 3. Preste atenção aqui, ó, o que está pedindo nesse caso. Então, o valor da área mais escura. Como é que eu chego no valor da área mais escura? A área da semicircunferência e a área também de quem? Tá? Desse triângulo. Então, eu vou ter que dividir em duas etapas. Calcular essa área primeiro e essa área aqui. E depois ver a soma delas. Então, bora com calma. A área mais escura é a área da semicircunferência com a área do triângulo, correto? Então, vamos começar aqui. Começar pela área do triângulo. Você está percebendo que eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, porque aqui mede 90 graus. Se esse triângulo é retângulo, isso aqui corresponde à diagonal e é também chamada hipotenusa. Se aqui é 5, aqui é 3, porque aqui também é 3, ó, esses lados são iguais. Se aqui é 3 e aqui é 5, eu vou achar esse outro cateto. Eu caio no que a gente chama de Teorema de Pitágoras. A hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ficou 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado igual a 25 menos 9, que é 3 ao quadrado. X é igual a raiz quadrada de 16, porque ao quadrado passa como raiz. Logo, esse x é 4. Se você não conseguiu lembrar, memorize uma coisa. Se um cateto é 3 e a hipotenusa é 5, o outro lado sempre é 4, porque vai dar 3, 4 e 5. Tá? Memoriza isso. Tá? Aí agora o que significa? Aqui é 4. Certo? Agora o que significa? Aqui é raio e aqui é raio. E aqui está bem no centro. Então, se aqui é 4, ó, todo ele, isso aqui vai ser igual a 2. Mas primeiro vamos calcular a área do triângulo. Área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Quem é a minha base? 4. Quem é a altura? 3. 3 vezes 4 dividido para 2 dá 6 centímetros quadrados. Já achei a área do triângulo. Agora vamos calcular a área do círculo. πr ao quadrado dividido para 2. Por quê? Porque aqui eu tenho uma semicircunferência. Não é uma circunferência completa, é só metade. Por isso que eu estou dividindo por 2. O π é 3. Mas por que o π é 3? Porque está dizendo na questão, use π igual a 3, ó. Ok? Aí agora o que vai acontecer? Π é 3, o raio é 2 elevado ao quadrado. Mas por que o raio é 2? Porque esse lado todo é 4. E o raio aqui, o ponto, ele está bem na metade, já que ele é o centro da circunferência. Então, esse raio aqui é 2. 3 vezes 2 ao quadrado sobre 2 também dá 6. Eu quero a soma das duas áreas, então é 6 mais 6, que vai ser igual a 12 centímetros quadrados. Beleza? Vamos lá. Enem 2016. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, ó, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, está aqui, ó, figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Espera aí, se aqui é 7, aqui o comprimento é 7 a mais. Se aqui é x, ó, aqui, ó, eu vou chamar aqui de x, aqui tem que ter 7 a mais, porque está dizendo na questão, ó. Aqui é x mais 7, correto? Aqui eu tenho um triângulo, mas não é um triângulo convencional. Então, o que eu vou fazer? Aqui está dizendo que as áreas, ó, mesma medida. Espera aí, pessoal. Aqui, a área do retângulo tem que ser igual à área dessa figura. Se elas são iguais, eu vou ter que calcular a área de cada um e igualo. Com base nisso, eu vou fazer a conta. Mas você está percebendo que isso aqui não é um triângulo normal. Então, aqui eu vou dividir em 2 triângulos. Vamos mostrar isso? Ó, aqui, ó, x e x mais 7, está aqui a figura. Então, ó, pega aqui e divide. Eu vou ter aqui, ó, 15, aqui, ó, e aqui eu vou cortar. Aqui é 21.
Então, eu vou ter a área B1 e a área B2, certo? A área base vezes a altura dividido para 2, ó. 21 vezes 3 dividido para 2. Está aqui, 31,5. Área B2, 15, 15, base vezes a altura sobre 2. Se eu fizer a soma, eu vou chegar a 144. Essa área é 144. Preste atenção num detalhe. Essa área é igual a essa. Então, eu vou fazer x vezes x mais 7 e igualar a 144. Eu vou cair numa equação do segundo grau, que eu vou ter que resolver, achando delta e achando as raízes. Com base nisso, eu achei 9 e menos 16. Menos 16 não serve, tá? Então vai ficar com 9. Como um é 9 e o outro é 9 mais 7, eu vou chegar em 9 e 16. Ok? Vamos lá. Enem 2015. Olha como que essa questão aqui é bacana. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova mais potente. As áreas de cobertura das antenas serão substituídas, são círculos de raio 2 km. Aqui, ó. São círculos de raio 2 km, cuja circunferência se tangencia no ponto O. Quer dizer que elas se tocam no ponto O. Tá? Aí, indica a posição da nova antena. E sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente a circunferência. Aqui, ó, é a cobertura maior, tá, que vai ser incluída para substituir essas duas, tá? A medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em quanto? Espera aí. Eu vou ter a área de cobertura da nova antena, quanto ela vai passar a mais do que essas aqui, ó. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, raio 4 km, tá? E raio 2. Presta atenção aqui, ó. Raio do círculo maior. A grandona, que dá para ver aqui, ó, ela vai daqui a aqui, ó. E a menor vai aqui a aqui, ó, só, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vamos calcular as áreas. A área A1 e A2. A área A1 é igual a A2. Como assim, professor? Essa aqui e essa aqui são iguais. O que eu vou fazer? 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes π, 4π. Então, eu tenho aqui, ó, o 4π. A área 3 é o maior, 4 ao quadrado, 16, 16π, certo? Preste atenção, a medida de área de ampliação será encontrada fazendo-se o quê? Analisa aqui uma coisa. A área maior dá 16π. Qual é a área desses dois juntos? 4π e 4π dá 8π. O cara vai falando com o índio, né? 8π. Aqui, ó. 16π menos 4π menos 4π, 8π. Vai ser a ampliação da área de cobertura da nova antena. Perceberam? É só calcular as áreas e você já tem a resposta. Certinho? Então não é difícil, você só tem que trabalhar essa ideia. Ok? Então, com base nisso, vimos aí a área de figuras planas. E aí, como é que está você? Eu espero que tenha compreendido. Entra na plataforma, tira qualquer dúvida, revisa essa aula, olha bem porque vai cair no Enem. É um conteúdo maravilhoso, tá? Não perde essa oportunidade. Eu te encontro na próxima aula. Eu sou o professor Emerson de Matemática.